Olá, seja bem-vindo ao canal Que Doença é Essa? Para o encontro de hoje vamos falar sobre síndrome do ovário policístico e também iremos contar com o auxílio da nossa ajudante Ovolinda. A síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio hormonal que afeta de 5 a 10% das mulheres em idade fértil. Tem como característica principal a presença de cistos no ovário, semelhantes a pequenas bolsas, cheias de material líquido ou semissólido em alguns casos. Essas bolsas são folículos ovarianos que não se romperam, como aconteceria normalmente. Dessa maneira não ocorre a ovulação. Logo adiante veremos que os efeitos dessa doença podem provocar desde aumento da acne até a infertilidade. As mulheres afetadas pela síndrome do ovário policístico possuem alterações hormonais devido à maior quantidade de hormônios masculinos provenientes de distúrbios do hipotálamo e de glândulas como as adrenais, a hipófise e principalmente dos próprios ovários. Agora deixa eu fazer uma afirmação. Síndrome do ovário policístico é diferente de ovário policístico. Vamos entender onde mora essa diferença? Muitas mulheres possuem cistos nos ovários e apresentam alguns sintomas e sinais mais brandos, como a menstruação desregulada, acne e até alguns mais graves, como infertilidade e obesidade. No entanto, em casos da síndrome do ovário policístico, essa manifestação acontece de maneira mais agressiva, apresentando mais sintomas correlacionados e em maior intensidade. Uma maneira de evidenciar a SOP são os critérios de Rotterdam. Os critérios são 3. Cistos no ovário, hiperandrogenismo, isto é, aumento de hormônio masculino, e o ciclo menstrual desregular. As mulheres com SOP precisam apresentar pelo menos 2 dos 3 critérios, não importa como eles se relacionem, desde que outras doenças que possam causar essas alterações sejam excluídas. Dessa forma, a SOP pode causar diversos sintomas na mulher. Ou seja, o ovário policístico é uma das características da síndrome do ovário policístico, mas além da presença dos cistos, é necessária uma quantidade maior de sinais e sintomas para que seja diagnosticada a síndrome do ovário policístico. Agora vamos para os sintomas. Os sintomas dessa síndrome se iniciam na puberdade e pioram com o passar do tempo. Aí você pode estar se perguntando, como reconhecer os sintomas da síndrome dos ovários policísticos? Bem, geralmente a síndrome do ovário policístico causa uma desregulação hormonal no corpo da mulher, o que é responsável por diferentes sintomas, tais como crescimento precoce dos pelos nas axilas, odor corporal, acne, menstruação irregular, obesidade e pelos faciais leves. Em relação à obesidade, cerca de metade das mulheres com a síndrome do ovário policístico possuem peso normal, e algumas mulheres estão abaixo do peso. Além disso, áreas espessas e escurecidas na pele podem aparecer nas axilas, na base do pescoço, nas dobras da pele, nas articulações dos dedos ou cotovelos. Mulheres com síndrome do ovário policístico e obesidade possuem risco maior de complicações na gestação. Essas complicações incluem diabetes da gestação, parto prematuro e pré-eclâmpsia. É importante saber que esses sintomas não são iguais para todas as mulheres, cada uma pode manifestá-lo de uma forma diferente. Agora vamos falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos deve ser realizado junto do seu médico, investigando por meio de exames clínicos e de imagem. A suspeita da síndrome surge quando apresenta pelo menos 2 sintomas típicos, como menstruação irregular e crescimento excessivo de pelos. Primeiro é feito um teste de gravidez e medição de hormônios para excluir outras patologias que podem apresentar os mesmos sintomas. Depois, o caminho para se diagnosticar essa síndrome é buscar a presença de 2 dos 3 critérios de diagnóstico, como disfunção ovulatória com irregularidade menstrual por conta de problemas na ovulação do ovário, hiperandrogenismo encontrando níveis elevados de hormônios sexuais masculinos, como a testosterona no sangue pelos exames realizados, e um número alto de folículos ovarianos. É possível investigar a presença elevada desses folículos por ultrassonografia pélvica. E você me diz, como posso prevenir isso? Bem, o ovário policístico e a síndrome do ovário policístico não podem ser evitados. Mas quanto mais rápido for feito o diagnóstico e iniciado o tratamento, melhor será para prevenir complicações de longo prazo, como infertilidade, obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Embora não dê para evitar completamente a síndrome e o ovário policístico, medidas como perda de peso ajudam a normalizar parte dos problemas, como as espinhas, pelos e alterações da menstruação. Ou seja, levar uma vida saudável com dieta e exercício físico diminui até mesmo o risco de desenvolver diabetes, que acaba sendo outro fator de risco. Como agora sabemos das formas de prevenção, podemos ir para a próxima etapa, o tratamento. É importante deixar claro que o ovário policístico e a síndrome do ovário policístico não têm cura,
mas o tratamento, junto com o estilo de vida saudável, afasta as consequências. O uso de remédios pode ser indicado pelo ginecologista de acordo com os sintomas apresentados pela mulher. O uso de anticoncepcional pode ser usado para tratar o ciclo menstrual irregular e espinhas. Já para mulheres que apresentam infertilidade, pode ser recomendado medicamentos que estimulem a ovulação, aumentando as chances de gravidez. E se a mulher apresentar excesso de pelos? O remédio flutamida ou pílulas anticoncepcionais específicas podem ser utilizadas para regular os hormônios e reduzir o crescimento dos pelos. Lembrando que nesses casos, o tratamento com medicamentos deve ser sempre acompanhado de uma mudança de estilo de vida. Se o médico concluir que, por exemplo, a síndrome do ovário policístico está relacionada à resistência à insulina, a paciente pode ser orientada a usar remédios, como a metformina, afastando assim o risco de diabetes. As medidas mais radicais, como cirurgia, são indicadas quando a mulher não apresenta melhora com o uso dos remédios ou quando são identificados muitos cistos ovarianos. A cirurgia feita é a cauterização dos cistos ovarianos, ou seja, o cirurgião queima as estruturas que estão tomando conta do ovário. Esse tipo de cirurgia é realizada por laparoscopia. Antes de nos despedirmos, é importantíssimo lembrar que o plano de tratamento deve ser único e pensado para cada paciente. Não existe uma receita de bolo, por isso é necessário a procura de um ginecologista para apoiar e decidir o melhor caminho para o tratamento. Até o nosso próximo Que Doença é Essa? Tchau, tchau, pessoal!